Qual é o texto? Não sabe o texto, surra já, né? Há uns pais que ainda batem como os nossos pais antigamente. Então ajudem aí nos corredores, mesmo lá fora já estão em pé, podem ficar em pé aqui. Lembro-me quando fizemos a conferência de jovens no Maculusso com Fegedma, a igreja ficou tão cheia que as pessoas foram sentar no altar, né? Foi uma das formas mais difíceis de ouvir o pregador. Você está a ouvir a pregação dando as costas para o pregador, né? Eles estão sentados aqui, só estão a ouvir, só a concordar assim. Glória a Deus, amém. Glória. Então, tem espaço para todo mundo, podemos quebrar um pouco o protocolo, tá vendo? Senta aí no chão, tem aí uns cadotes. Quem também está aqui com a mãe dele, senta já no colo. Né? Bênção. Ajudem aí os irmãos. Quem já achou Daniel capítulo 11? Quem já achou capítulo 11 de Daniel? Podemos ler o versículo 32. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém. Deus eterno, é a tua palavra e queremos, dentro desse contexto profético, orar e pedir que o Senhor traga a tua palavra, envia os teus conselhos, aviva a tua obra nos nossos dias, que a tua graça nos alcance, que o teu favor nos fortaleça, que saiamos daqui cheios de fervor, cheio de uma indizível alegria, que possamos, Senhor, experimentar aquilo que os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram, nem subiu ao nosso coração. Que a tua graça nos abrace, que o teu favor nos abrace, no sacrossanto nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, Deus abençoe. Dá lugar ao protocolo enquanto orienta, para fazermos o silêncio e ouvir a palavra, né? A palavra de Deus merece honra. Então, vamos ouvi-la concentradamente, para que então ela faça sentido para todos. Aleluia. Bênção. Acreditamos nós que mais irmãos poderão ter acesso à palavra de Deus, encontrando espaço aqui nessa reunião dos santos. Nós acreditamos que em Cristo Jesus, na reunião dos santos, nada é por acaso. E a razão por que estamos reunidos aqui é porque o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. É porque o Senhor tem um conselho para a nossa alma. É porque o Senhor deseja falar e marcar a nossa vida. Eu acredito que essa frase de efeito que surge como tema da vez no 5º encontro, no 5º congresso Pregadores do Telhado, esta frase em Deus faremos proezas, é na verdade uma declaração já conhecida entre nós, cantados em louvor. Nós usamos como frase de efeito, bradamos isso em oração, e nós não muitas vezes prestamos atenção que essa frase é de um contexto profético, a quando do estabelecimento
do Império Medo-Persa, né, que futuramente estava profetizado que seria destruído pela Grécia. E então haveria uma espécie de divisão de 4 reinos e 4 reis, e haveria guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Aí nós precisamos ter em mente que a própria história da criação do homem, a história da queda, a história da redenção, ela perpassou a própria história da humanidade, a história da construção das civilizações. Deus esteve e está fazendo história com a história, no meio da história. Eu não consigo ver um Deus de um povo sem ver esse Deus como Deus de todos os povos. Ou, convenhamos que se eu fosse fazer uma discussão apologética, como já fiz, em defesa da fé, com aqueles que nos acusam de termos um Deus separatista, alguém ainda nos dias de debate falou sobre isso, um Deus separatista, que escolhe um povo e lhe separa para lhe fazer um povo especial, não que não seja um povo especial, mas a concepção começa a falhar a partir do momento que nós apontamos e acusamos a Deus de ser um Deus que faz acepção de pessoas. Ou como se Deus tivesse escolhido um povo para ser o seu povo e os outros povos não o seu povo. Mas quando nós lemos a Bíblia com os olhos de ver, percebemos primeiro que o grande erro está em nós afirmarmos que Deus escolheu o povo chamado de povo escolhido. Não, Deus não escolheu um povo, Deus fez aquele povo. Deus não escolheu um povo já feito, Deus fez o povo que ele escolheu. E esta é a concepção da mente de Deus. Não é que Deus tenha escolhido aqueles que ele iria fazer, Deus fez aquele que ele iria escolher. Por que eu afirmo que Deus fez esse povo? Porque Deus o fez a partir de um homem que nem fazia filho. Deus chamou Abraão e lhe disse: de ti farei uma grande nação. Abraão não fazia. Logo, Deus não escolheu um povo, Deus fez um povo. A partir de Abraão nasceu Isaac, que arranjou uma mulher que também não fazia filho. E Deus fez ela fazer. E então nós começamos a ver Deus construindo esse povo a partir de um homem que se torna uma família, que se torna uma grande família, que se torna depois uma família de 70 famílias e que vão habitar ao Egito. Depois de muita escravidão, Deus os tira do Egito e eles perpassam o deserto por 40 anos, vivem em Canaã. Quando eles pecam em Canaã, Deus lhes arranca com a mão forte de Canaã e lhes mete nas outras nações. E nós começamos a ver Deus a trabalhar não só com o povo, mas a partir desse povo, para que por meio deste povo alcance os povos todos. Alguém, mais uma vez, não tendo tanto tempo, mas vou passar rapidamente para os que compreendem, vão me entender rapidamente. Leva outra acusação e diz assim: mas Deus acaba arrancando o povo cananeu da sua terra e Deus mete lá o povo dele. Pastor, não acha isso mal? Não acha isso errado? Eu disse: olha só, eu não acho errado, porque primeiro o dono da terra não é o povo que vive lá, é Deus que criou a terra. Então, se ele quer dar a terra para alguém, é vontade dele. Agora, nós não podemos considerar que Deus tenha arrancado os cananeus para colocar os hebreus, sem também considerarmos que quando Deus se irritou com os hebreus, também eles tirou de lá e colocou outro povo. Então Deus é assim, ele é dono da terra, ele dá a quem ele quer. Porque quando os cananeus andavam desvirtuados, Deus arrancou-os de lá e colocou os hebreus. Mas quando também os hebreus foram desviados, enviou Babilônia, também os arrancou da sua própria terra, lhes espalhou pelas terras e lhes levou em cativeiro. Então nós não temos um Deus que faz acepção de pessoas, mas temos um Deus que se conduz e conduz o seu povo por verdade e justiça. Aonde haver justiça e verdade, vai haver perseverança. Vai haver um Deus que guarda, um Deus que protege, um Deus que persevera. Mas quando existe justiça, Deus julga, Deus condena, Deus castiga. E quando há arrependimento, Deus retorna o povo para o seu próprio lugar. Então nós temos um Deus perfeitamente justo. Se nós lermos a Bíblia, vamos perceber que ele não gosta mais de um de outro. Porque a Bíblia diz que aquele que nem o seu próprio filho poupou. Imagina nós. Então nós temos um Deus que não poupa. Assim como ele não poupa a bênção, não poupa castigo. Assim como ele não poupa a salvação, também não poupa a condenação. Quando ele vai condenar, condena sem poupar.
E quando ele vai salvar, salva sem poupar. Quando ele vai castigar, castiga sem poupar. Mas quando ele vai perdoar, ele perdoa sem poupar. Olha só para Cristo. Cristo foi castigado como quem não merecia perdão, para nós sermos perdoados como quem não merecia castigo. É esse Deus que é justo, puro em sua maneira de ser. Agora, ao lermos Daniel capítulo 11, nós precisamos compreender que Daniel está aqui a fazer registro dessa mudança toda. Daniel teve o privilégio de quando eles foram levados do cativeiro. Quando Judá foi levado ao cativeiro, Daniel era um menino. Estava no meio deste reino que veio e arrancou o povo da sua própria terra. Ele levou os hebreus, os mocinhos judeus. Foram levados todos a cativeiro. E alguém poderia perguntar, onde está Deus? Deus estava no anúncio que ele fez por meio da boca de Jeremias. Não resistam, Nabucodonosor vai vos levar a cativeiro. Vocês irão ao sofrimento. Porque Deus também usa o sofrimento para a conversão de pessoas. Muitos de vocês só chegaram aqui por causa da dor. Muitos de vocês precisam ser gratos aos problemas que viveram para conhecer o Cristo que vocês conhecem hoje. Muitos de vocês precisaram chegar à beira da morte para conhecer a vida. Precisaram experimentar a escuridão para desejar a luz. Então louvado seja o Deus que muitas vezes permite sofrimento, permite dor, permite luta, para que então ele se revele em meio às trevas e à escuridão da nossa existencialidade humana. Aí, olhando para o povo levado a cativeiro, foram colocados no cativeiro. Daniel já era um menino, junto com Sadraque, Mesaque, Abednego, ou então, em seus nomes originais, Ananias, Azarias e Misael. Estavam lá no cativeiro. Belsazar, que é Daniel, moço cheio do Espírito Santo. Provavelmente poderia haver outros, mas esses eram os meninos de hebreus que trabalhavam lá no palácio. Eles assistiram ao império babilônico. O império que lançou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas depois viu a mão do Deus forte. Não sua mão, ele viu o quarto homem com seus próprios olhos e decretou que a partir desse momento, nessa terra só se adora ao Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Mas isso poderá não ter mudado, porque quando Nabucodonosor vai embora, seu filho acaba trazendo outra vez a orgia, o pecado, a bebedeira, até que então umas mãos escreveram na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarzi, ou foste colocado na balança e foste achado em falta. E então esse império babilônico é destruído pelo império medo-persa. Os medos e os persas unidos invadiram essa terra. O medo-persa acabou então sendo o império que, tendo derrubado a Babilônia, se tornou o império poderosíssimo. Você lembra da história de Esther ou de Hadassah? Você lembra de Mardoqueu, seu primo, que a criou? É do império medo-persa. Você lembra de Assuero? Era o imperador do império medo-persa. Esse império acabou tendo domínio. Só que quando Daniel vai e começa também, porque eles vão sendo levados de Judá para a Babilônia, quando atacam a Babilônia, Daniel já é mais velho, também levam a Daniel. Você lembra da história da cova de leões? Não foi na Babilônia, foi no outro império. Então ali, este Daniel experimentou 2 impérios, mas profetizou o terceiro. Ele diz que haveria a Grécia, que viria e atacaria o império medo-persa. Ele iria destruir o império medo-persa. Então nós temos aqui, dentro dessa historicidade toda, o império medo-persa sendo destruído pelo rei da Grécia. Grécia iria então ser o império terceiro a dominar. Vocês lembram da estátua que Daniel teve na visão? Havia, um grande homem que a cabeça era de ouro. Ali começa a descer e começa a perder valor. Então essa a divisão do império babilônico, o império medo-persa, o império grego e depois o império romano. Jesus nasce sob o império romano. Então nós temos um Deus que perpassa a própria história, perpassa os impérios, trabalha com os reis no tempo, para que dentro disso o projeto da própria redenção fosse construído até Jesus
Cristo, até que Cristo se apresentasse entre nós. Dentro desta profecia toda, em que o Império Medo-Persa seria destruído pelo rei da Grécia, a Bíblia mostra que haveria essa distorção, essa destruição. Mas uma coisa nasce aqui: aqueles que pertencem a Deus, no meio dessa destruição toda, eles ainda farão proeza. O povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proeza. Então, quando nós lemos livros proféticos, quando nós começamos a ler o livro de Jeremias, nós temos a profecia do povo de Deus sendo destruídos, sendo levado a cativeiro pelo Império Babilônico. Jeremias passa, Jeremias lamenta, aí vem Daniel. Daniel vive debaixo da profecia de Jeremias. Daniel encontra os livros das profecias e diz assim: olha, não vamos só fazer confusão, isso está profetizado. O que estamos a viver agora é Deus que falou. Esse sofrimento não vai acabar até que se cumpra as semanas que Deus determinou. Então quer dizer que a própria Babilônia só tinha o poder conferido por Deus, como disse mesmo Jesus: nenhum poder teria sobre mim, a Pilatos, se do céu não te fosse dado. Até os reis tiranos dessa terra só governam até onde Deus lhes permite governar. Até os ditadores só governam até onde Deus lhes permite liderar. Então nós precisamos perceber que no meio de tudo isso, o povo de Deus precisa saber que, embora estejamos como homens, sendo dominados por homens poderosos, homens maus, ainda assim estamos sob direção divina, e debaixo dessa direção faremos proezas. Deixa explicar essa profecia de Jeremias, pelo menos com 3 personagens no meio dessa confusão toda. A grande primeira personagem que eu traria aqui é a personagem Esther, Hadassah. Ela acaba dando nome a um livro da Bíblia. Alguns ainda nos acusam de termos um livro muito machista, mas como livro machista, 2 livros têm nome de mulheres. Temos nome de uma mulher no livro da Bíblia, Esther. E outro não é só uma mulher, é uma estrangeira. Porque a Bíblia não faz acepção. Até estrangeira, quando entra por fé, vira nacional. Então, nós temos aqui o livro de Ruth e nós temos o livro de Esther. São mulheres. Mas Esther, esta mulher que era órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo mais velho, acabou fazendo proezas, mesmo estando debaixo do Império Medo-Persa. Ou essa profecia de Daniel é a expressão de que as nossas condições, ou as condições externas, não condicionam o nosso Deus. Não importa onde nós somos jovens, não importa qual é o decreto que foi traçado, se nós estivermos debaixo de Deus, nós vamos nos esforçar e vamos fazer proezas. A pergunta é: será que nós, jovens, pregadores do telhado, estamos prontos para as proezas? Antes de eu continuar, deixa eu lançar 2 bases aqui desse versículo. O versículo diz assim. Vê lá, o versículo diz o seguinte. Vamos lá. E o esvolador do concerto, eles com lisonja perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Olha só, primeiro, a grande condição para fazer proeza é conhecer seu Deus. O povo que conhece seu? O povo que conhece seu? Então temos aqui, conhecer, esforçar, fazer. Conhecer, conhecer. A quem não conhece, não se esforça, mas quer fazer. Se você não conhece o seu Deus, aqui está o primeiro problema. A Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. A juventude de hoje só não tem feito muito, ou talvez não tem se esforçado muito porque não conhece o Deus que tem. Partimos a partir daqui. O conhecimento de Deus. Quem é o Deus que eu sirvo? Quem é meu Deus? Quem é meu Criador? Quem é meu Senhor? Conhecimento. Diga para alguém: conhecimento. Conhecimento. Você conhece o seu Deus? Pergunte para ele: você conhece o teu Deus? Olha só, no livro de Esther, Deus não aparece. Quem já deu conta? A palavra Deus no livro de Esther não existe. É o único livro onde Deus está sem estar. Deus não é mencionado, mas está lá.
Em nenhum momento esse livro não é religioso. Não fala de culto, não fala de Deus, não fala de outra coisa. Tem lá jejum sem Deus. E quando Mardoqueu jejua, ele não está a expressar nome de Deus, só tem o nome do povo. Só tem o povo hebreu, o povo judeu. Está lá. O nome de Deus não está, mas a mão de Deus está lá. Há muitos de nós que não precisam sair gritando Deus para tudo que é canto. Desde que Deus está em todo o canto da tua alma e da tua vida e na maneira como você a vive na vida e na história. Porque alguns têm muito Deus na boca, pouco na vida. É muito Deus na boca, mas pouco na vida. Outros têm pouco Deus na boca, mas muito na vida. Por isso, eu gosto dessa frase: prega sempre o evangelho. Prega sempre o evangelho. E se necessário, use as palavras. Só se for necessário. Então, quando é que eu prego o evangelho sem usar as palavras? Quando eu vivo o evangelho. Por isso, quando Paulo vai falar das armaduras do Espírito, ele mete o capacete da salvação na cabeça, ele coloca justiça no peito, coloca o cinto da verdade para amarrar a farda, coloca o escudo no braço esquerdo, coloca a espada na mão direita, mas coloca o evangelho no pé. Por que não colocou na boca? Porque o evangelho não é o que se fala, é o que se vive, é o que se caminha. É a maneira como eu ando, é como eu vivo, é como eu abro o caminho. Os pés formosos que anunciam as boas novas. Por isso diz também a Escritura: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Não é lâmpada para os olhos, é lâmpada para os pés, é luz para os caminhos. É a tua palavra. Não importa a retórica, não importa a capacidade argumentativa, não importa o quanto de teologia você tem, se você não vive a palavra de Deus na íntegra e se você não o manifesta na vida. A questão é como você vive a palavra de Deus. Você conhece o teu Deus? Olha a história de Esther. Órfã de pai, criada pelo primo mais velho. Só que ela era bonita, moça fofa, de rosto inigualável, de um corpo milimetricamente organizado. Aí o reino tem um grave problema, porque a rainha desobedeceu o rei, a imperatriz desobedeceu o imperador, e ela foi exonerada do seu cargo. Disse: ela não vai ser mais mulher do rei. Rainha Vasti, fora do palácio. O rei ficou solteiro e disse: como é que vamos fazer? Tem concurso para achar a mulher do rei. E como é que vamos fazer? Escolha no reino, traga as mulheres mais bonitas do reino, vamos fazer um concurso. Aí Mardoqueu chegou em casa e disse: olha, tem um concurso, Esther, lá no reino, sobre a menina mais bonita. E olha, você vai. Eu estou a criar minha prima é bonita. Amado, Mardoqueu não é como aqueles primos que gostam das primas. Malandrinhos da vida. Está a criar prima bonita em casa, já que ele tocar. Seu ímpio. Malandro. Não, Mardoqueu criou a menina bonita para outra pessoa. Porque educador é isso, não cria para ele, cria para os outros. Quem instrui para os outros, forma para os outros. Não é alimentar para bater. E pior, não são só os primos que estão a fazer isso, até os irmãos, filhos desobedientes de Davi. Até pastores já criam para bater. Deus tem misericórdia. Essa minha filha é bonita. Eu começo a ter ciúme. Mas não é aqui no Gênesis. Nós somos a Gênesis. Estamos no início, estamos na base. Aleluia. Não é esse tipo de escândalo. Mas Mardoqueu criou essa menina bonita. Quando surgiu a oportunidade do marido, disse: você vai se apresentar. Ela foi na fila. Passa uma mulher, não é essa. Passa outra, não é essa. Passa aquela, não é outra. Passa essa, não é. Quando chegou a vez de Hadassah, o homem que apresentava, preparava as mulheres para chegar no rei, e disse assim: minha moça, senhora, você já está 50% caminho andado. Por quê? Porque quem tem Deus acha graça aonde os outros não acham.
O favor de Deus te acompanha até na procura de emprego, te acompanha até na escola, te acompanha. Amados, o favor de Deus está contigo para ter inimigos ou amigos. Há inimigos que vêm do favor de Deus. E há amigos que vêm do favor de Deus. Porque alguns amigos te abrem porta e alguns inimigos também. Aleluia! E glórias a Deus. Glórias a Deus pelos amigos que abrem porta e os inimigos também. Glórias a Deus. Porque amigos podem abrir porta da liberdade e inimigo portas da prisão. E há vitórias que surgem das prisões. Aleluia! Há conexões que só encontramos na cadeia. Pergunte para José, ele vai te contar o que aconteceu com ele na cadeia. E aí, preparou a mulher. Quando Esther entrou para ter encontro com o rei, já não saiu mais. Disse, acabou o concurso, todas podem ir. Vou ficar com essa. Prepara ele para ser minha rainha. 6 meses de banho de especiarias. É só banho com morango, uva. Amados, não é água do casenga, é banho de uva, banho de morango, banho de especiarias. Quando acabou o banho de especiaria, mais 6 meses de banho de leite. Só leite de coco, leite. E naquele tempo não é qualquer gostou hoje, já beijou. Não. Toma banho. Toma banho primeiro. O rei não tocava uma mulher sem passar por preparos. Preparo ginecológico, preparo do mais intenso. Ok? Eles levavam a sério a cada coisa, a cada detalhe. A preparação para a lua de mel era intenso. Não é hoje te gostei, também te gostei. E vão. Não, é preparação. E foram embora. 1 ano inteiro só de preparação. E Esther vai para o casamento. Entra o rei. Só que acontece que Mardoqueu lá fora começou a ter problema. O homem se levantou e começou a ter ódio pelos judeus. Queria acabar com todos os judeus. Exaurou um decreto para acabar com todos os judeus. Mardoqueu entendeu. Afinal, não foi à toa que Vasti errou nos anos passados. Não foi à toa que Esther foi escolhida. Havia um projeto do diabo a ser preparado. Mas quando o diabo prepara um projeto, já chegou atrasado. Deus já estava a preparar antes um projeto maior. Quando Satanás prepara uma forca, Deus já estava a preparar um livramento. Louvado seja o nosso Deus. O Deus que se antecipa. Antes mesmo da queda, Deus já prepara a redenção. Antes mesmo da perdição, Cristo já tenha dito, oh glórias a Deus, haverá um caminho. Como disse um certo pregador, antes de haver a queda do homem, Deus já tinha dito, haja cruz. Antes do haja luz, porque ele morreu antes da fundação do mundo. Amados, precisamos entender o nosso Deus que faz proezas. Agora perceba, essa é a profecia de Daniel. O povo que conhece o seu Deus, se esforça, fará proezas. Conhece o seu Deus, se esforça, fará proezas. Sabe o que Mardoqueu escreveu? Ou deu recado? E assim, vai falar com a Esther, minha prima, e diz assim, que aqui fora vamos morrer. Tem um decreto que no dia 14 vamos matar todos os hebreus. E o rei já carimbou, o marido dela. Só que ela também é hebreia. Ela também está lá dentro. Ela também é judia. Se esse decreto é para nos matar todos, então ela também vai morrer. E se ela não morrer, só não vai morrer porque não sabem que ela tem que morrer. Porque ela é da nossa nação. Porque no dia que ela foi no concurso, ela falou o nome dela, idade dela, mas não falou povo dela. Lhe falaram, não explique de que povo és. Não diga de que povo és. Sabe qual é o conselho de Mordecai? Esconde a teoria, só mostra a prática. Não, abandona a teoria, abandona argumento, só viva. Não diga de que povo és, só mostra de que povo és. Não precisa dizer só da igreja, só da pentecostal, só do casenga, só da Gênesis. Não precisa falar, só seja do casenga, seja da Gênesis, seja pentecostal, seja santo. Não precisa dizer, seja. Nós falamos muito o que não somos.
quando devíamos ser o que não falamos. Não diga de que povo és. Só seja. Decreto do povo vem. Esther recebeu o recado. Mandou também recado. Vou fazer como? Meu marido entrou numa reunião que se eu entrar vou morrer. Porque nessa reunião tem um decreto que diz que se o rei estiver reunido com os ministros, quem entrar sem ser chamado morre. A não ser que o rei pega no bastão e lhe aponta para lhe salvar. Mordecai lhe mandou recado. Minha querida, se não fizeres nada, nós todos aqui vamos morrer. Mas se nós morrermos, ou se não fizerem nada, o socorro virá de outra parte. Vão sempre nos ajudar. Mas quem sabe que é para esse dia que você está aí dentro? Quem sabe que é exatamente para esse dia que te colocaram nesse casamento? Então, casamento não é beijo, é propósito. Casamento não é transmissão dessa livre, é cumprimento de missão. Quem sabe que é para esse dia? Se nós entendermos que nada que Deus nos colocou é apenas para nós curtir nossos deleites, vamos entender que cada lugar que nós fomos, existe um propósito divino para ser cumprido. Aquele filho não é só um filho, não é para mostrar que você não embaca, é um propósito de Deus que você ainda não sabe. Quem sabe que é para esse dia que você está aí dentro? Esther disse, tá bem então, primo, vamos fazer o seguinte. Eu vou jejuar e orar aqui com as minhas moças. Você também jejua lá fora. Manda recado para todo o povo que antes de nos matar, vamos jejuar. Aqui Esther vira um tipo de Cristo, pastor Nado. Um tipo de Cristo. Esther jejuou 3 dias. Essa mesma que toma banho de leite, jejuou 3 dias. O que ela tomou banho, nem comeu, nem tomou leite. Fruta, não deixou chegar nada. Bonita, princesa, rainha, bela, mas crente, que jejua, que busca Deus. Não. Nós não somos finos ao ponto de deixar de ser homens e mulheres de oração. Nós não temos finúrias que nos tiram da espiritualidade. Posso ser fina, posso andar em saltos altos, posso meter maquiagem, posso comer a melhor comida, mas quando é jejum, é jejum. Quando é oração, é oração. Quando é guerra, é guerra. Quando é fé, é fé. Quando é busca, é busca. Não importa o meu cargo, não importa a minha posição, não importa o meu salário, não importa. Quando é dias de joelhos dobrados no chão, não há nada que me pare. Se aquele que deixou o céu da glória veio à terra, foi ao deserto, jejuou, eu não posso me privar de uso dos meus da graça. Você sabe o que é 3 dias sem comer? Alguns ficaram 3 dias sem comer com boa de tristeza porque não tinham mesmo nada para comer. Jejum não é deixar de comer quando não tem nada. Jejum é deixar de comer quando tem tudo. Tem arroz, mas não vou comer. Tenho massa, mas não vou comer. Tem fungo, mas não vou comer. Porque uma melhor comida tenho. Fazer a vontade de meu Pai. Vamos lá. Esther conhecia o Deus dela. Então decidiu se esforçar. Conhecia o Deus dela, decidiu. Conhecia o Deus dela e decidiu. Você já conhece o teu Deus, se esforças. Deus não veio para te tirar esforço. Deus veio para valorizar o esforço. Há pessoas que pensam que Deus existe para lhe tirar esforço. Não, Deus não existe para te tirar o esforço. Deus existe para valorizar teu esforço. Porque se Deus viesse para te tirar esforço, também te tirava força. Porque eu preciso de força para ter esforço. Então o Deus que me deu força para eu valorizar a força, me esforçando. Quero pregar, se esforça a ler. Quero orar, se esforça a permanecer. Quero jejuar, se esforça a resistir. Então só vamos fazer grandes obras se tivermos grandes esforços. Tem bom ânimo, Josué? Esforça-te. Esforça-te. O conselho de Deus é... Você sabia que quando Deus disse a Josué, esforça-te, já tinha dito a Moisés, olha, pega Josué e lhe esforça.
Deus tinha dito a Moisés. Quando Deus só falava com Moisés, não falava com Josué, diz assim, a Josué esforça-o. Moisés lhe esforçava. Lhe esforçava. Quando Moisés morreu, Deus lhe apareceu, esforça-te. Temos duas fases na nossa vida. Quando te esforçam, é quando você se esforça. Amados, se alguém está te esforçando, não fica triste. Está a te ajudar. Ah, não, está me mandando muito, está a te esforçar. Porque um dia vão te aparecer e vão dizer, esforça-te. O que eu estou a fazer é treinamento. Está a chegar o dia em que quem vai te esforçar é o Criador de todas. Quem está aqui ao lado do pastor, ele quer lhe esforçar. Quem está aqui? Quem vai agradecer teu pastor? Vai, lhe procura, lhe agradece por te esforçar. Por te acordar à noite para orar. Por te meter num jejum duro. Vai lá, agradece. Quem já te esforçou um dia? Quem te esforçou? Pensou que estava a te matar. Não, não estava a te matar. Estava a te esforçar. Porque sabia que você podia alcançar objetivos maiores. Você podia ir um pouco mais longe. Aprendam a ser grato a pessoas que te esforçam. Aleluia! Aleluia! Amados irmãos, vós que sois pais, sabe por que nós temos uma geração fraca hoje? Porque a geração dos anos 40, 50, 60, geraram nós, os filhos, e nos esforçaram bué. É bué de trabalho, é bué de castigo, é muita surra. E nós crescemos com bué de raiva do nosso pai. E dissemos assim, eu vou dar ao meu filho vida que eu não tive. Aí então começamos a trabalhar, a ganhar dólares, a construir casa a primeiro andar, a colocar TV plasma, e estamos a criar filho bem mole. Rapaz bem mole. Menina bem preguiçosa. Agora só querem já pupu, só querem tsunami. Amados, porque não foram esforçadas. Esforça! Esforça-o! Esforça-o! Esforça os teus filhos. Irmãos, ouça. Meus filhos, se nasceram na minha casa pensando que vieram passar férias, nasceram na casa errada. Na semana acordam cedo, vão na escola. Vão para a escola. Só saem às 16. Saem às 16 da escola, vão no jiu-jitsu. Minhas meninas fazem jiu-jitsu. Por isso avisem vossos rapazes. Estou a lhes treinar para bater. Sabe enrolar no chão, uma chapada, partir o braço. É para bater funge, já? Estou a lhes treinar para bater funge. Agora não criem funge para ela bater. O rapaz mais ainda, irmão. Se eu estou a esforçar a menina em 70%, o rapaz vai ser 120%. Estou a chegar em casa, eu não preciso falar com meu filho, só lhe olhei, já é. General entrou. Aqui é batalha, minha é guerra. Pregadores do telhado, nós não estamos a formar jovens fracos. E eu tenho autoridade para falar disso, porque eu fui criado para ser forte. Aleluia! Aleluia! Meus amigos estão aqui para confirmar. Eu não me dou mimo. Moeda de mimo. Alguém, quando eu estava durante 3 anos de jejum, eu jejuei 3 anos. Está aí meus amigos para confirmar. 3 anos, que não comia nem de manhã, nem de tarde, só comia de noite. Alguém me disse, assim você vai morrer cedo. E eu lhe perguntei, Jesus morreu tarde. Vocês querem morrer tarde, não fazem nada, não mudam nada, não impactam nada, não transformam nada, não curam ninguém. Não, amado, esquece essa vida vazia, fraca. Esforça-te. Faça alguma coisa valer, irmão. O povo que conhece o seu Deus e se esforça fará proezas. Agora olha para Esther. Esther, 3 dias de jejum. Disse agora é hora. Vou entrar. Ela com os passos fracos, com o rosto pálido, com a maquiagem a descair, a tentar esconder as rugas, os olhos fundos,
a beleza diminuída pelo jejum, da privação da comida e da água. Ele abre aquele portão do palácio, entra na sala real, na reunião dos ministros. Quando ele ouve o barulho da porta, todo mundo vira e se assusta. Ninguém pode entrar aqui. Talvez os guardas da porta disseram: minha senhora, com todo respeito, não entra aqui. A última pessoa que tentou entrar morreu. Minha senhora, o decreto diz que não importa quem seja, se o rei não te chamou, não entra. Ela disse: meu senhor, me deixa entrar. O rei não me chamou, só que eu chamei o rei. O rei não me chamou, mas eu chamei o rei. Eu falei com alguém superior: deixa eu entrar. E ela entra. Quando o rei olha para a porta, que desobediência é essa? Quando olha a mulher dela, Hadassah, entra em pânico. Está no meu bastão, minha mulher, essa é minha mulher, não pode morrer. Quando achou o bastão, levantou, salvou ela. Disse: chega mais perto, rainha. O que é que se passa consigo? Disse: meu rei, eu tenho uma palavra. Disse: me peça qualquer coisa, mesmo aumentado do império eu vou te dar. Vieste pedir o quê? Oh, amados, esse rei parece que tinha azar. A primeira mulher, ele lhe mandou chamar, não veio. A segunda, não lhe mandou chamar e veio. Mas que mulher é essa? Lhe mando uma chamar, não vem. Agora o que não estou a lhe chamar, está a vir. Que problema? Querem me trazer azar essas mulheres. Só que essa mulher não estava a vir com sua vontade, não estava a vir com seus desejos, não estava a vir com seus propósitos. Ela se esforçou pelo seu povo, se esforçou pela sua gente, se esforçou por pessoas que tinham decreto de morte. Nesse momento, Esther é um tipo de Cristo. Porque olha, onde é que Cristo entra aqui? Nota, todo o povo vai morrer. Mas Esther, me dá a tua cadeira, filho. Esther está dentro do palácio. No palácio o decreto não vale. O decreto assinado no palácio é para matar os de fora. Não é para matar quem está dentro. Por isso a mãe de Moisés descobriu isso há muito tempo. Quando leu que o decreto era para matar os de dentro, de fora, pegou, levou a criança lá dentro, onde o decreto não vale. Ele coloca a criança no palácio. De onde está vindo o decreto de morte, é onde eu vou levar o menino. E lhe escondeu lá. Agora Esther, mesmo sendo judia, ela está dentro do palácio, de onde o decreto veio. E de onde o decreto veio, o decreto não volta. Só que ela pensou: se eu não fizer nada, o povo de fora morre. Mas agora, se eu fizer alguma coisa, eu morro. Mas ela colocou: mas vale morrer todos por um ou um por todos? Aqui entra Jesus. Jesus saiu de seu reino, assumiu a morte que nos traria liberdade. Oh, glórias a Deus! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Esther, diferente de Jesus, é que Jesus primeiro aceita a morte, depois de 3 dias ressuscita. Mas Esther primeiro aceita os 3 dias, depois vai na morte. Ei, glórias a Deus, glórias a Deus. Oh, aleluia. Quando ela entra, o rei lhe ressuscita. Porque quando ela entra, se mata. Quando o rei levanta o cetro, lhe ressuscita. Porque Cristo morreu, mas o Pai se agradou de sua morte. E ao terceiro dia, ressuscita. Agora percebe, irmão. Esther entrou naquela sala se esforçando. E o rei lhe salvou. E lhe disse: faz uma coisa, me pede qualquer coisa. Disse: eu não quero nada do império. Eu só quero que o rei venha numa festa que eu estou a organizar. Esther não só entrou onde não foi chamada, que chamou todos a saírem. Saiam, tem uma festa. No dia X, marcou um dia, o rei todos foram. E depois diz assim: rei, querem me matar. E matar você? Sim, querem matar meu povo. Qual povo? Está aqui o decreto que assinaste. Quem está a fazer isso? É o fulano. A morte virou. Em Deus faremos. Em Deus faremos. Essa libertação passou a ser libertação política. Porque em Deus, até na política faremos. Amados, infelizmente, quando nós falamos de política, pensamos sempre na política como se faz em África. Muitas vezes sem justiça, sem verdade, sem lisura,
Amados, mas quero hoje declarar em nome de Jesus que pode se levantar uma geração que faz justiça com verdade, que pensa com a mente do seu próprio Deus, que não busca o enriquecimento ilícito, mas antes corre o risco dele mesmo morrer, desde que o povo dele seja salvo. Contanto que eu cumpro o meu chamado, não me importa a minha vida, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpro o meu chamado. Jovens, Jesus que viveu 33 anos, vive. Os que viveram 100, não vivem. Então não é o quanto se vive, é o quanto se faz. Quando estamos vivos, não adianta viver muito para não fazer nada. Quem viveu muitos anos sem fazer nada, fez pouco e viveu pouco. Mas quem só viveu alguns anos, mas fez muito, viveu muito. Porque o muito não está na quantidade, está na qualidade. Estás a fazer o quê, jovem? Quais são as proezas que estás a realizar? Na tua família, quais são as proezas? Muita gente fraca na fé. Muita fraca na fé não é aquele que não vem no culto, é aquele que vindo no culto não faz nada com a fé que tem. É péssimo em tudo. É medíocre em tudo. Como pregador é medíocre. Dirigente do culto, o culto dele não corre bem. Se canta, tosse no micro. Dirige coral, estraga. Tudo dele é misericórdia. Mas aquele que conhece o seu Deus, conhecer o Deus Todo-Poderoso, vai colocar em ti consciência de honra e respeito. Quando você sabe o Deus que você serve com dedicação. Ele é um rei exigente. Ele é um rei sério. E eu não posso oferecer a um Deus grande coisas pequenas. Eu não posso oferecer a um Deus forte coisas fracas. Eu não posso oferecer a um Deus que é glorioso e tremendo vergonhas. Isso aí tá alguns rapazes que oraram comigo. Está aqui o Nado que já me recebeu na sua casa. Primeira vez que eu escapei morrer foi no quarto dele. Fui lá para jejuar 10 dias sem comer e sem beber. Me tranquei no quarto. Do Nado foi, não sei se foi dar aula. Eu fiquei lá. Eu já tinha jejuado vários dias antes. Mas eu estava a ver fumo a partir do 5º dia. Não estava conseguindo andar. Mas eu também tenho uma teimosia que é só minha. Também não saio daqui. Eu já falei no outro que vou ficar aqui 10 dias. Se eu também sair, vou ser tipo fraco. Aqui é morrer. Lhe pedi para trazer rádio. Ouvi alguns programas de rádio. Até na madrugada não tem mais programa, só para ver Angola e Eto. Eu ouvi que mundo que não estou a entender. E aí, aguentar o barulho. Só que quando atingi o 9º dia, eu fui ler uma brochura da Testemunha de Jeová que estava aí nas coisas do nada. Ele gostava muito de receber brochura. Acho que tinha brochura, tinha sentinela, tinha... desconfio, deve ser Testemunha de Jeová, está no nosso meio. Um testemunha pentecostal. E aí nos livros dele uma brochura. E eu decidi abrir, acho que é uma despertar. E eu comecei a ler, porque a partir do 7º dia eu perdi sono. E não há nada pior do que perder sono no jejum. Não há nada pior do que não ter sono. Amado, não comer normal, não dormir, não é de Deus. Eu sempre que vou dormir, eu oro para Deus dar sono a quem não tem. Não dormir é perigoso. Prefira não comer, não dormir. Irmão, você treme de dia. Você vibra, tipo, estão a te chamar. E eu fiquei do 7º dia, do 5º dia, até o 10º, não estava mais a apanhar sono. Eu fui ler na brochura, afinal, porque os meus de Jeová são bons de investigações. Havia um papel científico e dizia assim: sabe por que os velhos muitas vezes perdem sono? E ele estava a explicar ali a ausência de algumas proteínas, mas diz: exatamente por causa da falta da vitamina D, porque a maioria dos velhos ficam dentro de casa o dia todo. Então eles não apanham luz do sol. E o sol é fonte de vitamina D, a fonte natural. Quando você não apanha sol de dia, tem dificuldade de dormir de noite. E o quarto do Nado só tinha uma janela que dava para uma parede que não entrava sol. Então eu entendi porque eu estava a morrer. Desde aquele dia, nunca mais fiz nenhum jejum sem apanhar sol. Esses rapazes foram comigo na gruta, ficamos 14 dias sem comer, lá nas grutas do Kwanza Sul,
primeiro no Xingo, depois fomos lá na Gruta da Sassa. Aquilo eu acordar todo mundo. Ei, chegou a hora de sair. Todo mundo apanha sol. A minha referência era que escapei morrer na casa do meu amigo. Apanhar sol. Depois dele era vizinho do papai que toca, que é uma palavra que me fixou, né? Aleluia. Hoje eu conto essas histórias com alegria. Conto isso para desanuviar. Porque as pessoas quando olham para nós, ficam a questionar, mas também tem o quê? Isso também não é nada. Amado. Vamos só no meu passado, vamos jejuar junto. Vamos lá no quarto do nada para você ver o que não é nada. Não, vamos junto na Gruta da Sassa e depois tem que enfrentar uma jiboia de mais de 2 metros. Vamos lá juntos. Vamos. Que descer ali onde os negros se escondiam de pagar imposto nos brancos, naquela gruta lá, onde você precisa levar hora sua descer e hora sua subir. Imagina 14 dias sem comer, tem que subir aquilo. Você começa a subir a madrugada, só termina ao amanhecer lá em cima. Com Sérgio a deitar na almofada. Estava pesado tudo roupa. Só faltou ele também se deitar. Amados, se quisermos fazer proeza, primeiro, o conhecimento do teu Deus. Esforço. Quer fazer proeza na universidade? Se esforça. Eu digo nas minhas filhas. Vocês não podem me envergonhar. Vosso pai é homem de Deus. E como ele mesmo disse, papá, você é famoso. Uma razão para você não envergonhar o papá. Falaram à filha daquele pastor que prega aí, grandes fracas, não façam isso. Então vocês têm que acordar enquanto outros estão a dormir, trabalhar enquanto outros estão a descansar, se esforçar quando outros estão a relaxar. Vocês têm que estar sempre um passo à frente de todo mundo. Então, toda a minha filha repete isso. Qual é o lema? Acordar quando todos estão a dormir, trabalhar quando todos estão a descansar. Ela repete, aquilo tem que entrar na cabeça deles. Ninguém veio na terra para passar férias. Se esforça, irmãs. Jovem quer fazer proeza. Proeza não é arranjar o papoite. Proeza não é arranjar mamoite ou arranjar, sei lá, alguém para te patrocinar. Proeza é você como Esther, mesmo sendo bonita, com muita honra, conseguir as coisas com esforço. Irmã, minhas queridas irmãs, companheiras, Deus não fez ninguém para trabalhar deitada. Não é dormindo que se trabalha, é de pé. Levanta. E não se trabalha. E deixa aconselhar algumas mães. Algumas mães é que não incutem isso na mente das crianças. Minha filha é bonita, essa aqui não vai ficar pobre. E ex da igreja. Minha filha bem bonita, bem pretinha, essa aqui não vai ser pobre. Já está sugerindo à criança que ela tem beleza para arranjar alguém que tem dinheiro. E é da igreja, é mamãe diaconisa, que está metendo na mente da criança que não pode arranjar pobre. E depois os pobres da igreja, ela nega todo para arranjar o ímpio rico. E essa história já assistimos nós. Foi da irmã que nos deram barra. Vai lá, não, vai lá, não, vai lá, não, vai lá, não. Depois só está a parecer grávida, estão vindo deixar de carro. E nós, a pessoa vê a dama que podia ser nossa, poxa. Só como Deus também não maia. Carro do ímpio estragou. Emprego acabou. Os nenês multiplicou. O irmão da igreja prosperou. Se eu soubesse. Não, se eu soubesse não é tarde. Conheça o teu Deus. Se é o homem de Deus, fica com ele. Mas ele é pé rapado, então lhe ajuda a calçar. Viva com ele, trabalha com ele, se esforça com ele. Amados! Todos esses aqui, eles aceitaram a pé, conduzem.
Eu me aceitaram a pé, boa de boleia do Beni, que já conduzia o carro do pastor Maurício. Que ele é boleia, mano. Uma vez eu no portão da minha noiva, 0 horas, passou um bêbado profético. E me olhou e disse assim, deixa o outro ir essas horas. Depois, quando lhe matarem, vais arranjar outro. E eu disse, me larga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu estou a ir embora. E naquele dia escaparam mesmo me assaltar. Aquele bêbado ali, era só um desviado, mas tem dor de profecia. Irmãos, em Deus faremos, mas essa proeza não é uma declaração sem esforço. E não é um esforço sem conhecimento. Conheça, se esforça e proezas virão. Como é que você se esforça? Acho que com Esther já terminei. Podia falar de Neemias, mesma coisa. Dentro dessa própria profecia, aqueles que conhecem seu Deus e se esforçam farão proeza. Neemias, mesma coisa. Neemias servia copo na mão do rei. Dentro dessa mesma profecia. E um dia ele viu que a terra dele estava destruída. Chorou, exclamou, mas foi trabalhar mesmo assim. E o rei olhou, viu tristeza no seu rosto, disse, Neemias, por que você está triste? Disse, como ficarei alegre que a cidade dos meus pais estão destruídas? O que é que queres que te faça? Me dá material para reconstruir a cidade do meu pai. Neemias foi, reconstruiu, se levantou Sambalat e Tobias. Numa mão espada, noutra mão espátula. Uma mão está a trabalhar, outra mão está a guerrear. Diz, aqui estamos a construir parede, mas se vir guerra, vamos lutar. Isso é esforço. Deus não existe para te tirar esforço. Deus existe para te valorizar o esforço. Por isso não vale a pena, sou filho de Deus, vou relaxar, vamos acontecer algo. Vai acontecer. Será arrebatado. Pobre, miserável. Sem nada. Mas nós fomos chamados para nos esforçarmos. Quem vai se esforçar aqui? Cada um na sua área. Eu me esforcei na palavra. E me esforço nela. Me esforço na oração. Me esforço no jejum. Me esforço na pregação. Porque essa é minha área. Você que é motorista também se esforça. Você que é mecânico se esforça. Só faremos proeza aonde o conhecimento de Deus te leva para o esforço. E o esforço te leva para os milagres. Jesus Cristo é Deus, mas vindo à terra, a Bíblia diz que ele foi em tudo experimentado no trabalho. Jesus Cristo trabalhou. Certo? Obra de artífice com madeira. Amados, estamos a nos esforçar mesmo. Jovens da nossa igreja, se nós quisermos fazer proezas, conhecimento primeiro, esforço depois. Conhecimento primeiro. Conhecimento primeiro. Porque esforço sem conhecimento acaba não tendo direção. Você está se esforçando, mas não tem conhecimento, te mata. Ok? Está se esforçando na direção errada. Há muita gente que perdeu tempo se esforçando na direção. Não basta se esforçar. Você tem que ter conhecimento. Qual é o conhecimento que eu preciso, pastor? Do teu Deus. O que teu Deus espera de você? O que teu Deus quer que você faça? O que ele busca do teu coração? Qual é a direção que ele te deu no Espírito? Qual é a área da tua atuação na vida? Não se esforce em vão. Busque primeiro a revelação de Deus para o que ele te deu realizar na vida. Alguém está se esforçando aqui? Está se esforçando da maneira certa? Vamos lá falar de algo que prático. Se você entra por um relacionamento errado, teu esforço pode ser um esforço errado. Está a esforçar mal. Está a esforçar muito, mas numa coisa, então não adianta. Então o esforço não pode vir antes do conhecimento. Qual é o conhecimento que Deus te deu? Ou terceira, está a se esforçar muito no marido das outras. Vai gastar toda a energia, toda a força, toda a vida. É esforço errado. Você precisa entender qual é a direção do teu esforço. Aonde você está a se esforçar? Deus te colocou aí? Essa é a tua lavra, é a tua lavoura? É a direção que Deus te deu? É a tua missão, é o teu chamado, é o teu ministério? Se o teu esforço não for certo, não vai adiantar de nada, não vamos ver proé. Outra coisa, há muita gente se esforçando na área em que Deus não lhe chamou.
Às vezes Deus lhe levantou como empresário, quem mora ser pastor. Você que podia ser patrocinador do pastor, está pegando todo dinheiro para construir igreja. I am pastor. Levanta lá 4 paredes, mete condições, mete tela, iluminação, aluga baterista, pianista. Ele é homem de Deus. Não tem palavra, não tem poder, não ora. Você não é pastor, irmão. É morrer. E sempre que você sai do teu ministério, você não só perde o teu ministério, como você se dá mal no ministério alheio. Porque eu acho que ser pastor e ter igreja está na moda. As pessoas estão a pensar que é moda. Já teve moda de ser profeta. Todo mundo estava vendo o mundo do espírito. Não sei qual é o mundo esse. Teve outro tempo, todo mundo queria ser cantor. Amados, nós não estamos na moda. Nós não seguimos modas. Nós seguimos a direção de Deus. Irmãos, se Deus não te chamou a ser pastor, nega mesmo que alguém te esforce. Diga não, não é meu chamado. Não é minha direção. Um jovem, o pai dele era pastor. E ele era o filho único. Ele embora era mecânico. O pai dele já estava velho, lhe falaram, você tem que ser pastor para assumir a igreja do teu pai. Ele falou, mas assim, vou pregar o quê? Cambota, biela, pistão. Eu não entendo esse mesmo de Bíblia, eu só entendo mesmo motor. Esforçaram o miúdo até que ele foi assumir. Mas ele está aí na gravata, mas quer fato macacão. O que lhe alegra é fazer o motor pegar. Mas nós estamos esforçando as pessoas na direção errada. No ministério errado. E deveras, nós temos o desconhecimento da valorização. Nós pensamos que um ministério é mais importante que o outro. Amados, um pregador do evangelho não é mais importante do que uma cozinheira. Desde que todos estão a servir a Deus. Um dia um sapateiro chegou a Martinho Lutero e disse assim, Martinho Lutero, como é que eu posso viver para a glória de Deus? Martinho Lutero disse, faça bom sapato, venda a preço justo e Deus será glorificado. Amados, todo o trabalho é santo. Para quem é santo, nada é secular. É polícia, seja polícia com honra. É militar, seja militar de honra. É cozinheira, seja cozinheira de honra. Cumpra o teu chamado. Fica na posição em que Deus te colocou. Você embora podia ser um bom cameraman. Está a tentar cantar. Teu disco não está a bater, tua música não está a nos transformar. Está só a esforçar. E depois rouba lugar que é do Antônio, do Vitor. Começa a fazer confusão, começa a confundir as pessoas. Quem sabe o dom que tem? Só aqui, antes de terminar, quem tem ciência do chamado dele? Só quem tem. A minoria. Há muitos só estão a viver. Desde que ele nascera só está a ir. É aonde? Não sei, é só para ir, não é só para ir. Estás aonde? Não, agora vamos ainda parar, te paramos na rua, estás aonde? Você está aonde? Você está aonde? Filha da tia Maria, estás aonde? Você tá bom, te nasceram lá no Lucrécia Paim. Agora, já paramos aqui. Estou no telhado a te perguntar, estás a ir aonde? De onde é que você veio? Onde é que você está? E estás aonde? Ah, não, estou aí no céu. Fazer quê? Lá no céu vai fazer o quê? Lá mora onde? Tua casa é onde lá? Amados, nós não temos ciência do que vamos fazer. Eu queria orar e pedir a Deus para que Ele te confirme no Espírito. Qual é o teu chamado? Há dias atrás, um grupo de pessoas levantou uma campanha. Pastor Sadraque tem que concorrer à presença do país. Não, mas não vou trocar o púlpito com tribuna. O presidente concorre, vence, fica 5 anos, mais 5, 10, depois deixa de ser presidente. É o pregador de que me meteram aqui, nunca saí.
Os dons dele são sem arrependimento. Amado, eu tenho honra de ser um ministro do Evangelho. E não troco isso por nada. E avisam já nas pessoas. Não estou aqui tendo outro desejo, a não ser de ser ministro do Evangelho, pregador do Evangelho. Eu aqui não dou pão nas padarias, eu dou palavra viva. Eu aqui não alimento estômagos, eu alimento almas. Eu aqui não estou a levar para o próximo passo, não estou a canalizar a água na centralidade ou nos bairros. Eu estou a colocar rios correndo no ventre para a vida eterna. Aleluia! Não existe nada mais nobre. Mas agora perceba, isso é nobre para mim. Mas alguém de vocês pode ser um ministro, pode ser o presidente da República. Agora, se você for chamado para ser presidente da República, não sobe aqui. Não sobe aqui. Aqui é da palavra. Aqui não se usa a Constituição, se usa a Bíblia. Aqui não pode ter discurso, tem que ter poder. Por isso, tem um político que me visita hoje para falar aí embaixo. Porque aqui em cima falo eu. Eu sou o ministro do Evangelho. De Deus recebi essa autoridade. Recebi essa autoridade. E não estou a brincar, é mesmo verdade. É. Se surgir demônio é conosco. Nos chama nós. Se aparecer Naamã com lepra, rei desiste. Isso não é contigo. Você trata assunto de guerra. Naamã é com Eliseu. É nós que lhe mandamos dar pinos na água. Você conhece o ministério? Em Israel havia reis como Davi. Havia profetas como Elias. Havia sacerdotes como Samuel. Cada um na sua área. Quando Saul tentou fazer papel de sacerdote, perdeu o ministério dele. E quando você se intromete no ministério que não é teu, até o teu você perde. Mas aqui tem jovens que vão entrar para a administração pública. Aqui tem jovens que vão entrar para o empresariado. Aqui tem jovens que vão construir grandes indústrias. Aqui tem jovens que vão construir grandes negócios. Aqui tem jovens que vão fazer relações internacionais. Aqui tem jovens que vão ser ministros, vão ser deputados ou vão chegar a ser presidente da República. Aqui mesmo, cada um fique na área em que foi chamado, mas conheça teu Deus, se esforça e faça proeza. Só está à espera de um tempo. Quando todo mundo desistir e dizer já não tem solução, vai se levantar um de vocês para dizer temos solução. Nós temos solução. Nós temos uma revelação. Mas eu quero orar. E quero fazer algo que só nós fizemos mesmo. Yes? Quero fazer algo que só nós fizemos. Quem não é nós, não faz. O poder de Deus vai descer sobre você agora. Quem não é nós, não faz. Isso aqui só nós fizemos. Eu vou te pedir uma coisa, um favor. Se esforça para não receber poder. Porque eu já me esforcei para falar com o Espírito, para te dar mesmo assim. Yeah? É isso que temos da parte de Deus. Poder, unção, graça, autoridade. Isso nos deram para acompanhar a pregação do Eva. Ele disse, esses sinais seguirão. Então, hoje o poder de Deus vai descer sobre você. Mas a direção do poder de Deus sobre você, para mim neste dia, é que o Senhor te dê direção naquilo que te chamou para fazer. Alguns de vocês são mesmo pastora dos vossos filhos. Pastor, mas qual é o meu ministério? Teu ministério às vezes é ser mesmo mãe. Deus te deu graça aqui. No ventre, ninguém ainda está a ver, mas aqueles cauíços, aqueles pequeninos ali que partem televisor, estão a crescer e você está a limar, está a preparar. Daqui a pouco, um dia, aquele pequeno se tornou um homem grande e vão dizer, quem fez esse homem? Foi aquela mulher. Mardoqueu só entra na Bíblia por causa da Esther que ela fez, que ele fez. Ele só entra na Bíblia por causa da mulher que ele fez. Por isso no livro não se chama livro de Mardoqueu, se chama livro de Esther.
Porque o dom dele foi fazer aquela moça. Alguns de vocês, vosso dom é achar pessoas. Você sabia que os mais ricos do mundo não têm rosto? Sabias? Os mais ricos do mundo não têm. Os mais ricos não são Elon Musk. São os que usam Elon Musk para ele aparecer. Tem um grupo de pessoas no mundo que você não conhece a cara dele. Mas ele que comanda toda a economia. Decide quando vai ter guerra. Mas não tem fotografia que você veja. Não sabe quem são. Por quê? Eles entenderam seu papel no jogo mundial. Eles jogam os dados. Eles administram as coisas. Você conhece o teu papel? Às vezes o teu papel não é aparecer. É fazer os outros aparecer. Hoje eu orei por minha filha Raquel lá na igreja. A Raquel, José, ele é a menina por detrás de todo o sucesso da Nair Nani. Porque quando ela conheceu a menina e a graça de Deus, disse: eu vou investir todo o recurso que eu tiver para que essa menina apareça. Eu não cobro para cantar, só que tem alguém que investe para ele aparecer. Sem um tostão, sem patrocínio de ninguém. 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões. Você não conhece o rosto dela, você só conhece Nair Nani. Mas tem uma Raquel atrás dela, que é financiadora, que é intercessora. Por quê? Porque ela entendeu o papel dela na vida. Entendeu? Agora há pessoas que têm dinheiro à toa. Eles só têm muito dinheiro, também não sabem se é para quê. É só para ir picar, consultar. Tá. Toda hora gastar papel no multicaixa. Já não é multicaixa, só é mais direto. Entra só, mete o dedo, 300 milhões, já. Amado, estás endemoniado. Só que o teu demônio é fino. Amado, o dinheiro não vale pelo dinheiro. Vale pelo propósito. Deus vai enriquecer alguns, mas você tem que saber qual é o propósito da minha riqueza. Não é para que eu ande aqui de pompas e circunstâncias, mas é para que pessoas sejam feitas. Viúvas sejam apoiadas, órfãos sejam tirados da miséria, sejam matriculados na escola. Alguns de vocês vão ser mesmo ricos. Não é para se exibir, é para transformar a realidade de pessoas. E quando um de vocês for rico, não lhe sinta inveja, é ministério dele. Não fica com mágoa. Isso é só ele, não é só ele. Teu papel não é aquele. A ver, teu papel é ser pobre, que dá exemplo de fidelidade a Deus. De firmeza na fé. E se for isso que Deus cobrar de você, qual é o mal disso? O grande problema é que estamos trazendo no púlpito da igreja uma pregação de prosperidade mentirosa. Amados, em Deus, rico ou pobre são o mesmo. Servo ao Senhor, mesmo. Mulher ou homem, são o mesmo. Ninguém maior do que ninguém. Todos somos um em Cristo Jesus. Mesmo que vai a pé e o que vai de carro, tudo igual. Se alegra no Senhor na condição em que você está. Mas se esforça para cumprir tua missão. Se esforça para cumprir teu propósito. Se esforça para fazer proezas. Quem vai fazer proeza? Quem vai fazer proeza? Quem vai fazer proeza? Hoje eu li a história de um menino autista que só começou a falar com 21 anos. Hoje é o único professor negro de Cambridge. Começou a falar com 21 anos. Deixa de dar força. Você tem um filho, aí Deus me abandonou, não está a falar, está com 7 anos, não fala. Amado, esse aí começou a falar com 21. E é professor dos que falam com 1. Porque Deus tem seus caminhos. Deus tem seus caminhos. Amado, até o sofrimento é matéria-prima que Deus vai usar para fazer proezas, para fazer milagres, para manifestar sua glória. Quem crê nisso? Se coloque em pé. Levante tuas mãos. Diga: eu farei proezas. Eu conheço meu Deus. Eu conheço meu esforço. E eu sei que farei proezas. Eu conheço o Deus que eu tenho. Eu conheço o esforço que eu vou fazer. E eu vou conhecer as proezas que eu vou realizar. O povo que conhece o seu Deus
e se esforça, fará proezas. O povo que conhece o seu Deus e se esforça, fará proezas. Diga comigo, Senhor Jesus, hoje eu assumo o compromisso de te conhecer, de prosseguir em te conhecer, de conhecer mais do que te conheço, de te conhecer na palavra, de te conhecer no relacionamento. Eu quero te conhecer no testemunho de outras pessoas. Não me priva de ti. Dá-te a conhecer. Revela-te a mim. Não esconda o teu rosto de minha face. Se mostre a mim. Me revele quem és tu na minha vida. Revela o que o Senhor busca em mim. Revela o que o Senhor requer de mim. Revela o que o Senhor precisa de mim. Não me deixe andar no escuro. Não me deixe andar sem conhecimento. Eu quero andar profeticamente, sabendo o que o Senhor quer de mim. Eu sigo a Jesus. E Jesus sabia de tudo que estava escrito acerca dele. O meu mestre sabia de tudo. Quer seja boa, quer fosse boa coisa, quer fosse cadeia, quer fosse sofrimento, o meu Senhor sabia. Não me deixe andar sem saber, para que eu tenha força, para que eu não desista nos momentos tristes, não desista nos momentos difíceis. Não me deixe sem conhecimento, mas me dê mais uma coisa: me dê esforço, me dê esforço, me dê capacidade de me levantar cedo, de dormir tarde, de buscar, de bater, de suplicar, de clamar. Eu não quero ser preguiçoso, não quero servir de ânimo dobre, não quero fazer como quem não faz. Me dá capacidade de me esforçar. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar. E eu farei proezas. Eu farei proezas. As pessoas um dia dirão: o esforço não foi em vão. O esforço não foi em vão. Deus dela lhe ouviu. Deus dela lhe abençoou. O Deus dela lhe honrou. O esforço não foi em vão. Agora ouça. Antes de nós louvar, silêncio. Levante as mãos. Eu gosto dessa ministração. Eu disse que eu desejava que o poder de Deus viesse sobre você. Ouça. Silêncio agora, você já orou. Agora faça silêncio, me ouça apenas. Alguns de vocês nessa noite vão ser visitados por Deus. E Deus vai vos mostrar o que vocês deverão fazer na vida. Conte para o líder quando isso acontecer. Para o líder da tua congregação, depois fazem chegar a mim esse testemunho. Não será apenas um. Deus vai te visitar nesses dias. E vai te mostrar em sonho e visão o que Ele espera de ti. Alguns não vai ser logo, vai ser agora. Deus vai falar aos teus ouvidos, confirmando o teu ministério, o teu chamado. Alguns de vocês não têm sequer ideia, não se assuste. Quando Ele te falar algo que não se imaginava nem na tua geração, não se imaginava na tua família, que teria alguém dessa dimensão. Ou sendo piloto, ou sendo empresário, ou sendo negociante, ou sendo pregador. A primeira vez que eu ouvi Deus me dizer que eu iria pregar a palavra, não estava no meu espírito isso. Meu pai já era o cooperador da igreja, meu irmão já era um pregador, mas eu desejava muito ser um cantor na igreja. Cantar. Mas o Senhor me disse que você vai pregar o evangelho. Essa nação toda ouvirá sua voz. Ai, o menino dos Kwanzaa, com 14 anos, ouvir isso era muito distante. Mas hoje já se vão mais de 2 décadas apregoando esse evangelho, ouvindo nos 4 cantos desse país e fora daqui. Porque quando Deus quer, Ele tira do cantinho lá do paraíso, o mais desprezado dos filhos, e Ele levanta na nação para ser aquilo que não se imaginava, para ser aquilo que não se sonhava, para ser aquilo que não se cogitava. Em Deus faremos proezas. Aquele que vive hoje na casa de chapa
será um dia dono de condomínios, porque em Deus faremos proezas. Alai cruz te pamana harisan. Ilanto premne kute prinavana katakase. Alaiakato recose te pamana harisim. A mão de Deus está aqui agora. O Espírito de Jesus está aqui agora. Há um pai que está triste porque se esforçou muito e não viu nada, está envelhecendo, o tempo está a passar. Meu irmão, a coroa de alguns pais estão nos seus filhos. Aquilo que Deus te prometeu, poderá Deus fazer, sim, na tua vida, mas por meio da tua prole, por meio da tua semente, por meio dessa criança que você... Oh! Por meio daquela criança franzina, pequena, Deus vai honrar o pai, a fé do pai, a fé da mãe. Aleluia. Agora fique em silêncio. Segura. Não fale português, não fale inglês, não fale quimbundo nem o mundo. E se esforce para não falar línguas estranhas também. Não fale nada. Apenas vamos meter um silêncio quase que mortuário. Aqui. Está a morrer a fase da ignorância. Está a nascer a fase do conhecimento. Eu sei que vai ser difícil o que eu estou a lhe pedir. Mas se esforce para não produzir som algum. Se esforce o máximo que conseguir. Eu sei que você não vai, mas se esforce. Apenas me obedeça. Apenas me obedeça. O que eu vou informar é que o que eu estou a lhe pedir agora, o Espírito Santo me pediu há anos. Quando eu estava no quarto em oração, e depois de ter orado 3 a 4 horas, o Espírito Santo me disse: agora fica em silêncio. Eu pensei que era apenas 3 minutos. Tentei voltar a orar. Eu disse: não fale até que eu te oriente. E eu fiquei calado. E eu pensei que seriam 10 minutos. Passaram 30 minutos. E aquilo estava aborrecível. 40 minutos. Não havia nenhum som. Não havia coisa nenhuma. Quando ia chegando quase 1 hora, eu tentei me mover. E o meu corpo estava preso na cadeira que eu tinha abraçado, de joelhos. Eu tentei e senti como se algo que estivesse enchendo o meu quarto. O quarto em que estava na casa dos meus pais. E aquilo, depois de encher o quarto, começou quase a que me sufocar. Só que aquilo saía do quarto e começou a entrar para dentro de mim. Naquele momento, uma presença tomou controle completo do meu corpo. Eu lutei para sair daquela cadeira e caí com a cadeira no chão. Eu tentei gritar para chamar por ajuda e meu som não saía. Era apenas pancar na parede, mas aquilo tomava controle da minha alma, que era como se eu que estava a tirar a minha vida enquanto colocava uma vida dentro de mim. Aí eu fiquei completamente transpirado. Depois de lutar, aquilo tomou controle do meu corpo. Falava em línguas que eu não poderia nem repetir agora para vocês. E eu saí dali todo trêmulo. Fiquei com receio de contar para minha mãe. Minha mãe, como sabia que eu orava, ela até ouviu o barulho, mas decidiu não incomodar, porque era meu horário de oração. E algumas vezes eu gritava, mas ela não percebeu que aquelas pancadas eram pedido de socorro. Eu saí dali, fui para a igreja onde cresci na Belém, voltei a dobrar o joelho. E naquela noite, uma irmã veio doente para a igreja. E ela estava mal. Eu toquei nela e ela ficou curada naquele instante. Fui pegar na Nova Jerusalém a mãe de um pastor hoje, esposa de um pastor Shongende, mãe do Justino Shongende. Estava com a perna completamente inflamada, só andava de muleta. E naquele instante que eu coloquei as mãos nela, uma irmã viu uma visão de coisa sair da perna dela. De repente começou a sair pus no momento que eu orava. E ela ficou curada até hoje. Não usa mais muleta. E um homem, num outro culto onde eu fui, ele estava surdo e começou a ouvir. No outro culto, alguém não podia ver do olho direito, começou a ver. E eu percebi que aquela visitação no quarto era porque Deus estava a começar a me usar em milagre. O que se seguiu mais tarde foi a ressurreição de uma menina no Conza Sul, ressurreição de uma jovem no Bié. E o poder de Deus está me acompanhando desde aquele dia. E eu creio que este poder hoje me move a ministrar outra vez desse jeito. Silêncio. Apenas aguarde. Apenas espere.
Faça o máximo que você conseguir. Protocolo, fique atento. Você não se distraia. Se você ouviu um barulho à direita e à esquerda, nem ligue. O protocolo vai fazer isso. Apenas espere. Deus está derramando poder sobre as nossas mãos. Porque o teu ministério de maternidade, na educação dos teus filhos, se manifestará em poder. A instrução que você dá aos teus filhos não vai ser em vão. O esforço que você faz em lhes ensinar vai surtir proezas. Segura, segura. Segura, segura. Aguenta só um pouco. Aguenta. Jovens, você vai receber poder. Poder para testemunhar. Não só com palavras, mas com a tua vida. Você vai sentir como se um capacete na tua cabeça. Alguém vai sentir. A sabedoria está sendo dada a você. Você vai entender as escrituras como ninguém entende. Você vai entender a matéria da universidade como nunca entendeste antes. Por causa da missão que Deus te colocou. Tuas mãos vão trançar como ninguém. Deus vai colocar o poder na área que você precisa ter para cumprir o teu chamado. Levanta tuas mãos, apenas aguarde, apenas aguarde. Cada um vai ser tocado pelo Espírito no seu tempo, no seu momento. Só mais alguns minutinhos. Silêncio. Não fale nada. Eu disse para não falar nada. Apenas espere. Apenas espere. O protocolo vai te ajudar. Apenas aguarde. Sim, a unção está a crescer dentro de ti. Ele está a te encher. Você que prega depois de hoje, algo vai acompanhar as tuas palavras. Você que canta, você que toca, você que serve, você que cozinha, você que trança cabelo, você que está no salão de beleza, você que produz alguma coisa. Uma unção vai te dar perfeição aos mínimos detalhes. Silêncio, silêncio. Não fale, não ore. Apenas aguarde. Apenas receba. Eu vou deixar você falar daqui a pouco. Eu vou deixar você falar daqui a pouco. Apenas aguarde. Alguns a água já está no artelho. Outros, a água já está no joelho. E mediu mais 1000 côvados. Alguns a água já está na cintura. A outros, a água já está no ombro. Mas há quem já está a nadar. Há quem está a entrar no rio do Espírito. Está a nadar. Está a nadar. Nas profundidades não se anda, se nada. Na profundidade, Deus está a levar alguns para a profundidade. Para a profundidade. 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 Alguns vão sonhar com invenções. Não vem da carne. Deus vai levantar criador de coisas novas. De projetos novos. Você vai ter ideias que você não vai saber se veio de onde. Mas eu já estou a te alertar. O Espírito Santo vai te dar ideias inovadoras. Vai te usar de maneira gloriosa, extraordinárias. As pessoas vão dizer, isso só pode ser de Deus. Homens vão ser inspirados a criar negócios do zero, mas vão prosperar de maneira extraordinária. E quando isso acontecer, saiba que não foi para luxo que Deus te deu isso, mas para que seu nome fosse glorificado. Adolescentes, recebam o poder de Deus. Enquanto na escola, tuas colegas vivem de namoro a namoro, você é a que faz proezas. Agora. Aí atrás, aí no meio, a nuvem do Santo Espírito passa por vocês agora. Agora. É como o vento que sopra, é como o fogo que queima, é como água que lava. É o Santo Espírito em suas várias manifestações, em sua multiforme graça. Mas
mais. Levanta mais, usa mais, capacita mais, enche mais, usa mais, levanta mais, exalta mais, agradece mais, abençoa mais, manifesta mais, batiza com o teu Espírito, batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Recebeste o Espírito quando crestes? Receba o Espírito, receba a glória dele, receba o poder dele. Nós somos jovens do telhado, nós subimos, nós não estamos fugindo como Jonas, nós não estamos no porão, nós estamos no telhado para manifestar a glória dele, para manifestar o poder dele. Olha o poder de Deus, 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 olha a unção de Deus, olha os jovens do telhado, olha os jovens, olha os pregadores, olha os cantores, olha os evangelistas, olha os ganhadores de alma, olha os apóstolos, olha os profetas, olha os mestres da palavra, olha os empresários, olha os negociantes, olha os administradores, olha os ministros, olha as mães dos líderes, olha as mães dos empresários, olha a mãe dos grandes homens, das grandes mulheres. Olha para estes ministros de Deus, me ajude a ministrar ali. Abençoe esse povo nesta noite. Abençoe esse povo. Entre por essa caravana. A unção de Deus já está ali. Sim, começa a falar agora. Começa a falar em outra língua. Começa a glorificar agora. Há uma nova língua nos teus lábios. Agora que você fala, há autoridade na tua boca, há ousadia no teu pulmão, há fogo na tua língua, há poder do Espírito Santo. Repalagadagasetebrosa. Inaino. Inaneatoris, himno Christa Pam, Arianante, Pros, e Christa Padian, Realabade, Regadabacete Pros, 2025, pregadores do telhado, homens e mulheres, cheios do Espírito. Maya, Nea, Nie, Lae, Noque, Yamon, Ida, Ela, Ise, Ita, Ike, Ela, Ipateri, Ariconte, Parissa, Rakata Casseta Passa, Yelate Reclus, Shatarakata Ponsaman, Yalakatapa, Lakatepa, Isotepa, Yelate Recasso, Shayatakasso. Aí estão homens e mulheres cheios de poder. Quando expulsar demônios, vão sair. Quando orar pelo enfermo, vão curar. Quando ministrar em poder, vão operar milagres, proezas. Levante para o baixa. Ainda tem ministro, abençoe o povo. Abençoe o povo. Acácio, vão lá, abençoe os povos. Ministro, vão, abençoe o povo. Abençoe, comunique algum dom, comunique alguma palavra para eles. Chegou um tempo novo, uma geração nova. Amados, precisamos de poder para tudo. Não só para pregar no altar, mas para pregar na vida, para formar empresas, para formar negócios, para levantar impérios. Precisamos do Espírito de Deus. Arabadagassatagas. Inamanamaneka, elebaina bosenemut. Rila nemna, rimno setepam. Redagayadama, isetebedeba. E os espíritos contrários a Deus, tudo que se levanta para cegar o nosso entendimento, tudo que se levanta para impedir o nosso avanço, tudo que se levanta para impedir o nosso progresso, tudo que se levanta para contrariar as proezas que vamos realizar, sai, cai, no nome de Jesus. Espíritos de impedimento nas famílias, espíritos de impedimento na família. Queremos vos dar uma notícia: as portas do inferno não prevalecem contra nós. Nós estamos a romper e a entrar.
Nós estamos a romper, nós estamos a alcançar, nós estamos a ocupar terreno. Nós estamos sim, nós estamos sim, nós estamos sim. A vitória é nossa, a vitória é nossa. Pregadores do telhado, chegou um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo. Uma geração de homens e mulheres fortes que compreenderam, que conhecem Deus, que conhecem o seu Deus. Se esforçam e fazem proezas. Em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. Oh, cantoras, em Deus vocês cantam proezas. Cantores, vocês cantam proezas. Enquanto cantam, haja cura. Enquanto louvam, haja milagres. Enquanto tocam, haja libertação. Como quando Davi tocava harpa e Saul ficava livre. Ei, proezas, 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 proezas. Em Deus faremos proezas. 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 É tempo de realizar proezas. Qualquer que seja a área da vida, trabalhe e realizem proezas. Façam tudo com perfeição. Façam tudo com ousadia. Façam tudo com perfeição. Façam tudo com excelência. Recebam autoridade para realizar proezas. Seina daí na saca. Iana ito. Pelai nataria media. Kado kadia mete aí alai amnoa kai natoriebo sateia lebri patarisom. Aleluia. Levante-se, homem e mulher, para profetizar. Para profetizar. Deus coloca em ti a palavra da profecia. Enche a tua boca de palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Te dá inspiração, inspiração espiritual, para ver o que ninguém mais vê, para ouvir como ninguém mais ouve, para manifestar da parte de Deus proezas. Eu conheço meu Deus. Eu me esforço, então farei proezas. Eu conheço meu Deus. Eu me esforço na direção do meu chamado, então farei proezas. Eu conheço aquele que me chamou. Eu me esforço no chamado, então farei proezas. Eu conheço o que me separou e eu me esforço na separação, então realizarei proezas. Levante as mãos. Receba poder agora. Receba unção agora. Receba ousadia agora. Receba o abraço de Deus agora. Mais. Mais. E la baiana madagasere vanamas. Ila baina na mespeteria da bama dia so. Ina ya bama neka yo the seis. Tu és minha direção, oh Deus. Sim, Ele está na direção nesta noite. Aleluia. Tu és minha direção, oh Deus. Alguém diga, Senhor, me dá direção. Essa direção, aleluia. Tu és minha direção, oh Deus. Tu és minha direção, oh Deus. Tu és minha direção. Papá, tu és minha direção, oh Deus. Tu és minha direção. Yahvé, tu és minha direção, oh Deus. Tu és minha direção. Declare, tu és minha direção, oh Deus. Tu és minha direção. Tu és minha direção, oh Deus, oh Deus.
Se o Senhor falar, eu ouvirei. Se o Senhor tocar, eu sentirei. Se o Senhor abrir, eu entrarei. Tu és minha direção, oh Deus. Tu és minha direção. Oh Deus, tu és minha direção, oh Deus. Minha vida, tu és minha direção. Chama, 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 tu és minha direção. Papai, papai, tu és minha direção, oh Deus. Tu és minha direção, oh Deus, oh Deus. Declare, tu és minha direção, minha direção, minha direção. Oh, tu és a minha direção. Tu és a minha direção, papai. Oh, tu és a minha direção. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu sei que me ouvirás, eu sei que vais falar pra mim, eu sei que vais se revelar. Eu vou orar. Yes! Eu vou orar. Ele ouve, ele ouve. Oh, eu vou orar. Ele se revela, ele se revela, ele se revela, ele se revela. Eu vou buscar. Eu busco. Sim, eu vou buscar. Ele se revela. Aplauda o nome do Senhor. Celebra o nome do Senhor. Celebra Ele com as tuas palmas. Expresse gratidão a Ele, batendo palmas por tudo que Ele fez, por tudo que já fez, e a certeza de que continuamente fará mais do que esperamos, mais do que pedimos. Celebra com as tuas palmas o nome do Senhor. Pode tomar o teu assento. Pode tomar o teu assento. Que bênção. Que bênção. Nós queremos aproveitar esse momento para chamar você que está aqui pela primeira vez, que não pertence a denominação alguma, que não é cristão, e foste tocado com essa palavra e decidiste entregar a tua vida a Jesus. Se estiver aqui no nosso meio, eu te convido a marcar um passo de fé. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente entregar a tua vida a Jesus. Há alguém nessa condição? Faça um sinal para ser identificado. E os protocolos, por favor, ajudem-nos a identificar esse nosso irmão, nossa irmã, que quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Há alguém nessa condição? O silêncio indica que somos todos salvos em Cristo. Há alguém sim. Por favor, minha irmã, chega até nós, vem aqui na frente
E enquanto a nossa irmã se aproxima, você está a aplaudir o nome do Senhor por essa escolha que faz essa jovem. Se você estiver aí, não fica inibido, não sinta vergonha. Vem correndo aos pés de Jesus. Vem aqui na frente. Eu quero dizer para você, a tua vida não será a mesma depois dessa tarde, princípio de noite. Jesus quer hoje marcar um compromisso contigo. Não só contigo, mas também com toda a tua família. Porque a promessa que temos nele é que, se crendo tu, não só serás salvo tu, mas também toda a sua casa, toda a sua família. Então a tua crença, a tua aceitação aqui hoje, nesse início de noite, é profético. Será para ti, não só para ti, mas também para toda a tua família. Aceite a Jesus. Aceite o Rei da Glória. Amém. Podemos bater uma forte salva de palmas por essas vidas que aqui estão.